Com opções atuais, Vila Nova pode melhorar a parte defensiva? E aí a gente fez aqui um levantamento de dados, principalmente dos jogadores da parte defensiva do Vila, mas antes eu peço licença para você para a gente colocar aqui 2 trechos da entrevista do presidente do Vila Nova, uma entrevista para rádio exclusiva, apenas a Band News Goiânia e a TV Capital, presentes lá hoje pela manhã no CT do Vila Nova, né? O CT do Vila Nova, Toca do Tigre. O Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila, falou com o nosso figura Santiago e uma das perguntas foi sobre a questão da Liga. Essa eu deixo para daqui a pouco, eu já vou direto aqui na questão da polêmica. Ontem o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, ele falou com o André Rodrigues sobre a questão financeira. O André fez uma pergunta muito transparente e o Paulo Rogério também foi transparente. Falou assim, Paulo, o pessoal está falando que o Goiás está sem dinheiro, que a situação financeira do Goiás é complicada. E aí o Paulo Rogério confirmou, falou assim, ó, não está sobrando. É um ano difícil, a gente está tendo dificuldade, a gente tá lutando, a gente tá buscando e a gente tá conseguindo até agora. Mas de fato o Goiás não tem dinheiro sobrando. Muito pelo contrário. O Paulo Rogério confirmou aquilo que a gente já tem falado aqui desde o começo da temporada 2026. E aí o Hugo Jorge Bravo foi perguntado sobre essa questão. Falou, pô, o Goiás está falando que está sem dinheiro. De fato, as equipes da Série B estão com dificuldades nessa parte financeira? Veja só o que diz o vice-presidente da equipe do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, o comandante do futebol e também da parte financeira do Vila. Na verdade, o torcedor te cobra um orçamento de Flamengo, né? Com a receita que a gente tem hoje. De fato, todos estão passando dificuldade, é necessário um ajustamento, mas, vamos dizer assim, o nosso adversário, ele, ainda assim, ele hoje consegue, ele fez vamos dizer assim, um investimento mais do que o dobro que nós temos aqui hoje. E nós estamos na competição, futebol também é capitalista. A gente sabe que o investimento, ele também te traz benefícios. Então, assim, eu queria ter a oportunidade de ter o orçamento dele, só 50% do orçamento dele um dia, aí eu nem iria reclamar de falta de dinheiro, porque eu teria que me ajustar dentro do que pode aqui. Pelo contrário, aqui esses 20 clubes, esses 19 clubes inflam o mercado, inflacionam o mercado, e nós aqui que buscamos fazer uma gestão mais pé no chão, somos os maiores prejudicados, porque nós temos que ainda ir um pouco além do que nós podemos, justamente para tentar fazer uma equipe mais competitiva para buscar equilibrar essas diferenças. Então, muito me chama a atenção, clubes aí que arrecadam mais, que tem um orçamento maior, eles deveriam ser o primeiro a frear, o primeiro a trazer o patamar um pouquinho para baixo e dali para baixo as coisas se equilibrarem. Então a situação é complexa, no nosso caso não é diferente, não chegou dinheiro novo, pelo contrário, planejamento orçamentário nosso, aí a gente contemplava patrocínio de bet, que o nosso valor não atingiu nem 60% da nossa estimativa. Então é trabalhar. O torcedor fala que a gente vive chorando. O que ele acha que é choro, eu tenho verdade. Que nós não estamos chorando, nós estamos trazendo a verdade. Porque você é cobrado não pela verdade, é pelo que o povo acha que você tem. Então, de vez em quando você tem que falar o que você tem de fato, para ver se a narrativa muda um pouco. Mas a gente sabe que não vai mudar, o torcedor não enxerga isso. O torcedor acha que sua obrigação de ganhar de um time que tem o dobro do orçamento é a mesma, e o futebol é isso. Nós temos que se adaptar e trabalhar bastante. É só o torcedor olhar o Vila de 6 anos atrás para ver o Vila hoje. Como o Vila é. Talvez as pessoas aí ficam muito incutidas com rede social, o cara só cobra. Ele acha que o resultado que é efêmero e passageiro. Às vezes você pega um momento ruim, mas o futebol, assim como na vida, tudo muda muito rápido. É só observar, ué. Só observar. Tá aí, Hugo Jorge Bravo, vice-presidente do Vila Nova, o responsável pela parte financeira e também pelo futebol, que são o coração e o cérebro, né, a cabeça de uma equipe. O Hugo fala, e aí assim, ele não cita o nome do Goiás, aliás, o Hugo não fala o nome do Goiás, né? Ele fala o meu adversário, meu rival e tal. Só que dá a entender que ele tá falando pro Goiás. Ele fala de inflar mercado, de salários muito altos, e ele cita o seguinte: eu queria ter o orçamento que o Goiás tem, sem falar o nome do Goiás, né? Eu queria ter o orçamento que eles têm. Tim, foi uma declaração polêmica do Hugo, ele não tá levando muita fé, né, a ferro e fogo lá, a questão da falta de dinheiro no Goiás, não.
O que você pensa dessa situação? E o Vila Nova, dentro da sua condição financeira, tem superchat chegando, eu paro tudo, né? O Arlen Barbosa, R$5. Jean Lopes já não tá jogando nada na Série A, jogador de Série B. Ele e o Josué tem que jogar a Série B pelo Vila Nova. Obrigado, Arlen, pela sua mensagem e pela sua participação. Enfim, Tim, essa parte financeira, ela, mais uma vez para você, ela vai ser decisiva pro final, para a decisão do G6, de quem sobe, de quem cai nessa Série B 2026, principalmente aqui no futebol goiano? Eu vejo que essa parte financeira ela é importantíssima, principalmente quando abrir a próxima janela, e desde que foi colocado no futebol brasileiro essa questão de janela, os empresários ganham muito, né? Porque eles fazem muito leilão. Porque na hora que abrir a janela do segundo semestre, a janela lá de julho, os times vão, e aí todo mundo vai no mercado. Quem tá lá embaixo vai buscar jogadores para tentar fugir do rebaixamento, e quem tá na parte de cima vai buscar jogadores para dar aquele upgrade para chegar na Série A. Então, aí vai a lei do oferta e procura. Vai ter jogadores no mercado que não valem 100, que estão pedindo 200, e aí vai ter quem pague. Então eu vejo que essa questão financeira ela acaba pesando lá na frente. Quem tem mais dinheiro tem condições de buscar melhores nomes no mercado. O Vila a gente já sabe que vive nessa situação. Mas assim, fala sério, desculpa a interrupção. Você vê o Goiás, digamos que, inflando o mercado. Vamos lá, os jogadores mais caros. Põe todo mundo aí na tela que fica um negócio bacana, o pessoal participa. Lucas Lima, que é um jogador caríssimo, ok? O Goiás trouxe dentro de uma condição de ele estar pagando R$200 mil por mês. O outro jogador caro, o Lourenço. Lourenço não ganha mais de 250 mil. No primeiro bloco, você falou uma situação... Não são salários que o Goiás dá conta. Que ela condiz muito com a realidade. Tem jogador que você olha o salário dele é alto, mas ele resolve em campo. Então não é, você não tá pagando muito por um jogador. O cara é aquele que você paga 20, 30 mil e que não joga. E que não dá resposta dentro de campo. Então, sim, eu vejo que pelo contrário, o Goiás... Para mim, ele fez algumas movimentações que ele diminuiu sua folha. Saída do Tite, era salário alto. Saída do Messias, eu tenho certeza que era salário alto. Saiu o Marcão. O próprio Fábio Carille. O treinador Carille, para mim, ele deve ser um salário bem mais alto do que o Daniel Paulista. Então, a movimentação que foi feita no Goiás, para mim, foi até em relação a reduzir essa folha salarial do mês, né? Então... Eu vejo que o Goiás tem esse problema financeiro para esse ano, foi colocado isso inclusive o presidente Paulo Rogério Pinheiro, né, presidente do conselho, que a gente já sabia que ia acontecer, porque o Goiás gastou demais em 24 e 25 e não conseguiu acesso, então ia ter uma redução financeira para 2026, mas o Goiás... Com menos dinheiro do que os últimos anos, está conseguindo fazer um trabalho bem feito. Eu vejo que o Vila é um time que há muito tempo vive nessa situação de ter uma condição financeira menor do que seus dois adversários da capital. E não é choro do Vila, é realidade. Realidade. Né? O presidente Hugo Jorge Bravo, o vice-presidente Hugo Jorge Bravo deixou bem claro, não é choro, é a realidade que eu estou trazendo aqui. Mas mesmo assim o Vila tem montado boas equipes. 23 bateu na trave, 24 e 25 fez boas campanhas, parou de correr risco ali de ser rebaixado, como tinha lá atrás. Então eu vejo que o Vila está conseguindo, com um orçamento menor, fazer times competitivos. E é isso que o Vila tem que pensar, em continuar assim, montar um time mais enxuto, competitivo e principalmente fez um investimento alto agora num treinador que tem muita capacidade. E a aposta do Vila é muito em cima do que o Guto vai conseguir entregar, vai conseguir extrair desse elenco. E eu tô vendo o trabalho do Guto sendo bem feito. Os 2 primeiros jogos que o Guto comandou, para mim eu vi evolução, principalmente em relação ao time do Humberto Lousa. O Vila já jogou bem melhor fora de casa contra o Sport, conseguiu a vitória no Clássico, fez um jogo interessante. Agora a gente continua esperando esse crescimento. Até o próprio Guto falou no pós-jogo, né, depois da vitória do Atlético, que tem muita coisa para ser ajustada, muita coisa para melhorar. Então eu vejo que o Vila tem que focar nessa situação, essa questão financeira. Nós sabemos que o Vila tem uma questão financeira abaixo dos seus rivais aqui da capital. No Casarão Goiano tem passeio a cavalo, parque para as crianças, redes para descanso, engenho com bois e muito mais. Além da comida caseira mais gostosa do Brasil. BR 060 em Cesarina, vem pro Casarão Goiano. Vai deixando o teu like, gente. 407 likes agora no canal do YouTube. Ô, Jean Lopes, você sentiu uma alfinetadinha do Hugo Jorge Bravo em relação ao Goiás nessa parte financeira, Jean? Declaração do Hugo? Não, sim, claro que ele alfinetou o Goiás. E ele falou algo aí. Se eu tiver errado, eu peço desculpas. Mas se eu entendi bem, ele falou algo absurdo. Ele falou que os times que têm mais dinheiro, que têm mais condições, não deveriam investir, gastar menos para nivelar com a condição financeira do Vila Nova. Se for isso mesmo que ele falou, é um absurdo total, ué. Veja bem, o ano passado o Goiás estava entre os primeiros da colocação, o Atlético Paranaense lá na rabeira,
O Atlético, na janela, contratou um jogador da Colômbia que custou quase 30 milhões de reais. Né? Contratou vários jogadores, saiu atropelando todo mundo e subiu para a Série A porque tinha condições financeiras de fazer aquele investimento. Então, assim, se o Hugo realmente... Se eu entendi bem o que o Hugo falou, ele está errado. Cada time tem que gastar aquilo que pode, aquilo que tem nos seus cofres. Se o Goiás, ou B, ou C, ou D, tem mais dinheiro que o Vila, paciência. O Vila também tem mais dinheiro que muitos outros clubes da Série B. O Vila tem uma estrutura melhor, um CT melhor, um estádio muito bom. Então o Vila tem que fazer valer disso para superar seus adversários, ué. 2h56 da tarde agora. A Vedacil Serviços tem fabricação, recuperação e desenvolvimento de soluções hidráulicas para máquinas agrícolas e equipamentos da linha amarela. Acesse o site e conheça vedacil.com.br. Nivaldo, e aí? O que você me fala dessa declaração polêmica, cara? Foi uma declaração polêmica, porque ele foi questionado em relação à fala do Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, citando que o Goiás, de fato, vive uma situação financeira complicada nessa temporada. E aí o Hugo não põe muita fé e cita: eu queria ter o orçamento do Goiás, e aí ele cita uma outra questão. Ele não fala nominalmente, mas me pareceu que foi pro Goiás, né? Quando ele fala da questão de inflacionar o mercado. O que você me fala aí dessa boa declaração do presidente do Vila Nova, do vice-presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, aqui para Band News? Ele diz assim, o seguinte: o Goiás, de acordo com o Paulo Rogério, o Goiás está com dificuldades financeiras. O Hugo entende que essas dificuldades financeiras do Goiás seriam mais do que suficientes, o orçamento do Goiás seria mais do que suficiente para o Vila, mostrando a realidade distinta das duas equipes, dos dois clubes. O Vila, por exemplo, ele não tem o cacife para chegar. Hoje não pode mais, porque treinar está complicado, né? Mas chegar num BRB e pegar 25 milhões de reais emprestados, como o Goiás pegou no final do ano passado. O Vila não tem isso. E quando ele fala sobre inflacionar o mercado, eu não sei se ele está falando diretamente do Goiás. Ele pode estar falando do Atlético, porque o Atlético também tem um time muito caro em relação ao Vila. O Coutinho, por exemplo, é um jogador de salário alto. O Goiás tem hoje 3 jogadores que são aí o ponto fora da curva em relação a salário: o Lourenço, o Lucas Lima e o Tadeu, que já está aqui há muito tempo, né? São jogadores na faixa de 200 mil. E o time foi muito, muito bem aí no entendimento dele, porque o Goiás adotou um procedimento de fazer um enxugamento na folha. O Carille é muito mais caro do que o Daniel Paulista, aquela velha arada que estava aqui. Foi todo mundo embora, graças a Deus, trazendo uma economia gigantesca para o Goiás, e ele trouxe em contrapartida 2 jogadores, o Lourenço e o Lucas Lima, que ganham 200 mil, é um salário de Série A, sim, mas eles estão entregando para o Goiás um futebol de Série A numa Série B, ou seja, um investimento super barato. Deixa eu mandar um abraço aqui na Califórnia, Estados Unidos, para esse grande esmeraldino, escuta a gente todo santo dia. Todo santo dia ele escuta a gente gente gosta dele, é esmeraldino apaixonado, tá feliz da vida, cara, assim, tá soltando foguete, parecendo pinto no lixo, com esse momento maravilhoso do Goiás, 20 partidas de invencibilidade na temporada. Tô falando aqui do Arthur Bernardesi, grande Arthur Bernardesi, sujeito maravilhoso, grande esmeraldino, sempre ouvindo a gente aqui no Debate das Feras, meu amigo, meu parceiro. Arthurzinho, tamo junto, viu? Saudações esmeraldinas pra você, tudo de bom, muita paz, saúde, prosperidade aí fora do Brasil, e continue sempre ouvindo a gente aqui na Band News Goiânia. E assim, não é contemporizando ou querendo aqui promover a paz, mas eu acho que cada equipe goiana aqui, o Atlético nesse momento não, mas o Atlético montou um bom time, a gente tem essa concepção também. Eu acho que cada um faz bem dentro daquilo que tem. É igual o Tim falou aqui. Dentro da sua realidade. O Vila Nova, dentro da sua realidade, o Vila tem montado bons times, cara. O Vila foi campeão goiano ano passado, o Vila disputa acesso aí praticamente todo ano. Thiago, tem algum treinador na Série B que ganha mais que o Guto? Vários, tá doido. O Mozart ganha uns 450 mil, o Carpini ganha mais de 400 mil. Quem mais Será aqui? Que o Anderson ganha também? Anderson Moreira ganha mais de 250 mil. Mas tudo bem, mas o Guto é um dos maiores salários da Série B, não é? Não. O Guto no Vila Nova de treinadores. Não. O Guto não ganha mais de 250 mil no Vila Nova, não.